Flamengo numa dívida muito grande com a sua torcida. Então, até na linha do que o André tem dito, o Flamengo acho que tem a obrigação de buscar qualquer taça que aparecendo pelo caminho. A Taça Guanabara não tem muita importância, dane-se, tem que ganhar. O Flamengo precisa de volante, cara. Não dá para ficar só com o Pulga, que é o rei do cartão amarelo. Como essa criança gosta de um cartão amarelo, né? Contra o Botafogo, eu vou buscar um cartão nos acréscimos. Pelo amor de Deus, cara. O jogo estava ali 1-0, tudo, e foi lá e deu um catiripapo ali no meio do campo, amarelo. Para quê? O Thiago Maia é uma situação bizarra, porque não vende, não faz nada e ao mesmo tempo não joga. Mas se não vai pro Inter, põe para jogar. Né? O que acontece? Eu não consigo entender esse negócio. Salve, salve nação, vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. Vamos reagir aqui ao pessoal do canal da S1 Live. Mauro César Pereira soltou o verbo contra Eric Pulgar, isso mesmo. Antes pedimos a vocês que se inscrevam no canal da S1 Live. O link para o vídeo completo vai ficar na descrição. Como também nos ajuda em nosso crescimento, curtindo, compartilhando e, é claro, se inscrevendo para acompanhar tudo sobre o nosso Mengão com exclusividade. O Fluminense ontem empatou, né? E com isso o Flamengo pode, vencendo hoje por qualquer placar, terá um saldo de gols melhor que o Fluminense. Aí pode assumir a liderança. Terá mais um jogo contra o Boa Vista e depois vai enfrentar o Fluminense, né? E aí pode ser uma quase decisão da Taça Guanabara. No ano passado o Flamengo jogava pelo empate, né, e perdeu, né, com aquele gol do Pirani lá, um chute bem esquisito, a bola acabou entrando. No jogo até que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Vitor Pereira, o técnico ainda. Aquele golaço, Bolinha? Foi esse jogo, né? Aquele golaço, Bolinha? Ele fez 1-0. E o segundo tempo o Fluminense melhora bastante com as mexidas lá do técnico Fernando Diniz, que ontem foi expulso, e acaba virando o jogo no final, né? E é parecida a situação, né? Agora, novamente, com um agravante, né? O Flamengo numa dívida muito grande com a sua torcida. Então, até na linha do que o André tem dito, o Flamengo acho que tem a obrigação de buscar qualquer taça que aparecendo pelo caminho. A Taça Guanabara não tem muita importância, dane-se, tem que ganhar. Tem um clássico, não sei o que, dane-se, tem que ganhar. Tem que ganhar para... Agora, lógico, ganhar os jogos tem que vencer, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que jogar um futebol primoroso, ou futebol que as pessoas esperam, em pouco tempo não vai jogar. Não vai jogar. As críticas pontuais são pertinentes, deve existir, mas também tem que existir o mínimo de entendimento, né? Porque para a equipe chegar num determinado nível vai levar um certo tempo. Se demora um pouco mais, joga mal, mas vai lá e critica, como foi o jogo do Botafogo, que foi alvo de muitas críticas pertinentes, né? Mas é preciso entender que observar eventuais progressos e entender que esse processo leva um certo tempo, não é instantâneo, né? Então hoje é um jogo que tem aí uma certa relevância. O Flamengo vencendo hoje, fica em primeiro, apesar de ter jogado aí 2 partidas com o time C ou D, vários garotos, né? Porque uma coisa é jogar com o time reserva, a outra é jogar com o time de base. O Flamengo não jogou nem com o time reserva, ele colocou o time de base, né? O time reserva foi contra o Volta Redonda. Tinha 3, 4 titulares apenas da formação atual. E hoje a gente vai ver algumas mexidas forçadas que são interessantes. Acho que é legal ver o Luiz Araújo ter uma sequência, embora por conta da lesão do De La Cruz, né? Se o De La Cruz tivesse em condições, não sei se ele começaria, mas ele deve começar isso. Acho que é bom, porque ele foi bem no sábado, mostrou capacidade de reação, né? Foi já colocado no banco, que era a posição, com a chegada do Uruguai, mas reagiu bem. Fez um jogo interessante, bom primeiro tempo, muito bom entendimento com o próprio De La Cruz. E o Igor Jesus jogando também me parece ótimo, porque o Flamengo precisa de volante, cara. Não dá para ficar só com o Pulga, que é o rei do cartão amarelo. Como essa criança gosta de um cartão amarelo, né? Contra o Botafogo, eu vou buscar um cartão nos acréscimos. Pelo amor de Deus, cara. O jogo estava ali 1-0, tudo, e foi lá e deu um catiripapo ali no meio do campo, amarelo. Para quê? E o Alan ainda tem questões físicas, né? Agora não é nem lesão, né? Ele foi meio que tirado para ganhar um fortalecimento, um condicionamento melhor, enfim, tem esses termos técnicos que eles usam agora. Agora tem várias expressões que o pessoal cria. Equilíbrio muscular. A questão é a seguinte: o cara não está bem fisicamente, vou tentar melhorar esse campeoníssimo aqui para ele poder ter um desempenho atlético melhor em campo nos próximos jogos. Ele sai também. Então os dois estão fora. O Thiago Maia é uma situação bizarra, porque não vende, não faz nada e ao mesmo tempo não joga. Mas se não vai para o Inter, põe para jogar. Né? O que acontece? Eu não consigo entender esse negócio. Como o Ortiz está jogando no Bragantino. O Ortiz está jogando, tem que jogar, pô. O Inter quer comprar, dane-se. Né? Agora, depois eu podia falar um pouquinho também nesse pacote que você falou aí dos times que gastam muito, o que tem, o que não tem, clubes, né?
o negócio Mateuzinho. Foi um negócio da China para o Flamengo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Foi um negócio, assim, a mudança do que era o negócio, do que virou, foi espetacular. Espetacular. Aí você vê o nível de genialidade de certos cartolas que consegue fazer pior do que qualquer negócio que o Marcos Braz faça. Essa do Mateuzinho foi demais. E esses mesmos Depois fala cartolas sobre isso, para o pessoal entender. Só uma observação, a gente vai falar sobre o Mateuzinho daqui a pouco. Os mesmos cartolas que desfizeram a primeira negociação, né? Fizeram uma pior para eles. Porra, é impressionante. É um negócio que não dá para entender. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem barriga de aluguel. Aí tudo passa um tempo e tal, aí fecha o negócio. Pior do que o primeiro. Pior, o primeiro é melhor. Mas, enfim, depois de falar sobre isso, até para o torcedor entender que não é exclusividade do rubro-negro esse tipo de relação com dirigentes, não. Os caras são realmente insuperáveis. Boa oportunidade, já entrou no time, já saiu para a seleção pan-americano. E é hora de testar o garoto, né? De vê-lo em ação, né? Eu acho saudável até que se dê oportunidade aos meninos, porque você não vai descobrir um outro cara, como foi o caso do João Gomes, se os caras não jogarem. Eu concordo também com relação à zaga. Eu acho que não é uma má ideia você pegar esses meninos da base e tentar vê-los em ação, se não for contratar o zagueiro que eles querem, que é o Léo Ortiz. Para trazer o outro zagueiro por trazer, eu olho ver se um desses garotos vai decolar. Se um desses meninos se destaca e consegue se firmar. Há quanto tempo o Cleiton está lá no elenco profissional? Nunca joga, cara. Jogou com o Vitor Pereira no passado. Acho que depois não entrou mais. Se entrou 2 minutos ali para final do jogo. Nunca mais teve a oportunidade de começar uma partida ou de jogar um meio tempo, entrar após o intervalo. E tem que ver se esses garotos realmente vão segurar a onda e mostrar, não para ser titular imediatamente, mas mostrar que pode fazer parte do grupo, né? E que pode ser útil num determinado momento. Então acho que hoje é um jogo bem favorável. O adversário é o Bangu, não vai jogar contra, não é um clássico, então é um jogo mais suave. É fora do Rio, mas é com toda a torcida a favor, como já foi falado, que é a rotina do Flamengo. Ele vai estar cercado dos titulares. Ele não vai. Uma coisa é quando o garoto entra com outros garotos. Às vezes ali aquele Frankenstein, que foi o time lá do segundo jogo lá que os meninos fizeram, que tinha Thiago Maia, tinha Mateuzinho, né? Mateuzinho? Mateuzinho, Thiago Maia e Pablo. E o Pablo, que já foi embora. Nunca jogaram juntos, mal treinaram, uma bagunça, não adianta nada. Ali não, ele entra no time, no lugar de um titular, no caso que é o Pulga, do lado do Gerson, do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Ayrton Lucas, do Varela, que tudo indica. Quer dizer, ele está jogando com o time principal. Então o garoto se sente mais seguro, tem mais condições ali, tem gente ali para dar uma orientada. É bom ver o menino em ação, né? Para ver se realmente ele está pronto para ser opção, pelo menos, né? Eu acho que é válido isso aí, é válido. Embora exista aí, o André já abordou isso aí com propriedade, uma certa... Tem uma ala da torcida do Flamengo que ela quer que põe os garotos, acha que todo zagueiro que aparece é o novo Aldair, qualquer volante que aparece vai ser melhor que o João Gomes foi naquele período curto que jogou pelo Flamengo. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que acham que quando o garoto fica e tal, não tem uma fase muito boa, é bagre, né? Então, isso também, essa coisa frenética é terrível, né? E isso tem relevância no caso do Flamengo, porque os dirigentes dão ouvido para maluco do YouTube, para essas coisas todas. Aí os caras falam as coisas sem pé nem cabeça. Os caras dão ouvido, já demitiram o técnico por isso, já contrataram o jogador por conta de rede social. O Rueda foi contratado lá em 2017 por causa de rede social. E era outra gestão, hein? Então não é um problema nem dessa gestão, é do Flamengo esse problema. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir, levar tudo a sério e executar decisões importantes em função de opiniões emitidas ou para caçar audiência, né, de gente que também pensa igual, ou então no calor de um fanatismo, assim, de uma falta de uma visão um pouco mais fria e minimamente cerebral, né, sobre o que está se passando dentro do campo de futebol. Né? E até de entendimento dos processos que envolvem a montagem de um time, o desenvolvimento, ou um momento ou outro de uma equipe. Então, eu acho bom que ele jogue, tomara que tenha oportunidade, tomara que os outros meninos também entrem em alguns momentos. Acho que o Tite pode até fazer esse tipo de teste num determinado jogo. Vamos supor, hoje vai jogar Fabrício e Léo Pereira. Sei lá, cara, não põe o Davi Luiz, não. Põe um outro para jogar se tiver que entrar no segundo tempo, o jogo tiver ganho. Jogar 15 minutos. Vai dando uma rodagem para esses caras. Né? Ou não entra, ou entra que nem o Wesley entrou, uma frigideira danada no passado, não tinha outro, e aí o São Paulo manteve. Ele claramente é um jogador que não está preparado, hoje já é marcado pela torcida, mais até do que o Vitor Hugo, porque ele joga mais vezes, né? Pode reparar, são 2 jogadores muito jovens, que são obviamente promissores, o Wesley tem muito a corrigir, são tratados como se fossem cabeças de bagre por parte da torcida.
É impressionante isso, essa marcação, que são também os malucos que gostam de contratação mais do que de título, né? Contratou o Zezinho das curvas, opa, mas chegou uma contratação, isso que importa. Ser campeão é secundário, né? E um detalhe que é importante, a gente fala muito nos programas que eu participo, né, em outros espaços, fala-se, quando muito se fala do Palmeiras, tem sempre cara, não, porque o Palmeiras não contrata sim. Não como o Flamengo, mas contrata. E mais do que contrata, mantém seus jogadores. O Palmeiras se esforça em manter os caras. E paga caro para isso, hein? Os caras não ganham pouco, não. São jogadores bem remunerados. E merecem, são campeões. Eles mantêm ali aquela base. E tem fase ruim também. Tem fase que o fulaninho está jogando mal, que o outro não está tão bem e tudo, mas essa loucura de querer cortar a cabeça a todo tempo, tudo é muito característica do Flamengo, é muito nocivo isso. Muito nocivo. Mas, ao mesmo tempo, tem que testar os garotos, né? Tem que botar para jogar, tem que ver como é que se sai. Hoje deve ser a vez do Igor. E acho bom também o Varela jogar, para dar um descanso aí para o Wesley, né? Porque tá demais. Ele está errando muito, e aí ele vai se afundando cada vez mais. E a pressão em cima dele vai só aumentando. Né? E a gente não sabe até que ponto o garoto vai segurar a onda. Amanhã sai a preço de banana aí na primeira oportunidade, passa um tempo, podem se arrepender de fazer um negócio não muito bom. Então é isso aí, nação. Vamos comentar, né, a fala de Mauro César Pereira no programa da S1 Live, né? O link para esse debate completo vai ficar na descrição. Vamos começar falando aí sobre a responsabilidade que o Flamengo tem e o favoritismo que essa equipe conquistou nos últimos anos. O Flamengo tem que entrar para vencer todos os campeonatos, pela qualidade que o elenco tem e pelo investimento que a diretoria sempre vem fazendo anos a anos. Então, se é campeonato carioca, se é Copa do Brasil, enfim, qualquer torneio que o Flamengo entre para disputar é favorito porque tem os melhores jogadores. É claro, é óbvio que nem sempre vai conquistar todos os títulos que disputam, né? Pelo contrário, né, o Flamengo tem... por mais que tenha conquistado alguns títulos nos anos anteriores, sempre fica algum título que não consegue ganhar, porque isso é praticamente impossível. Nem os maiores clubes do planeta conseguem vencer todos os torneios em uma temporada. Mas o Flamengo tem que ter a consciência que é favorito em todos os torneios, em todos os campeonatos que disputar, né? Portanto, Flamengo é favorito sim para ganhar o Campeonato Carioca e tem que assumir essa responsabilidade, né? Por mais que não tenha conquistado os últimos 2 campeonatos cariocas, perdeu para o Fluminense, mas agora tem que entrar com pulso firme para tentar pelo menos iniciar o ano de 2024 com o pé direito. O estadual pode não ser o campeonato mais importante do ano, mas tem um peso fundamental para dar sequência no restante da temporada. E sobre outra fala de Mauro César Pereira, em que ele criticou o Eric Pulgar, eu também concordo. É um volante marcador, é um cara que é imprescindível aí nesse time do Flamengo, é titular absoluto, isso não tem o que se discutir. Agora, ele poderia ter um pouco mais de cautela em certas situações. Foram 3 cartões amarelos seguidos que ele levou e hoje vai ficar suspenso por conta dessa irresponsabilidade, podemos dizer assim. Alguém da comissão técnica, principalmente Tite, tem que puxar a orelha do jogador e falar para ele se tem que se fazer a falta quando é uma jogada promissora, quando é uma jogada real de gol do adversário. Não se pode levar amarelo por qualquer besteira, por qualquer falta que ele pode evitar, né? Hoje ele está desfalcando o Flamengo por conta dessa irresponsabilidade aí. Foram 3 faltas aí nos últimos 3 jogos que não valia de nada, eram jogadas no meio de campo e que ele foi bastante forte e o juiz corretamente deu amarelo. Hoje ele está fora do jogo contra o Bangu por conta disso. Com relação ao lateral direito, né? Wesley e Varela, né? Infelizmente, Varela não é aquele lateral dos sonhos, aquele lateral que consegue apoiar e que consegue defender, como o Rodinei fez no último ano. Mas tem que dar oportunidade a ele, já que o Wesley, na temporada passada, teve esses jogos de sequência no Flamengo e não conseguiu se firmar, né? O garoto ainda é jovem, ele sabe que tem que evoluir muito, por isso Tite tem dado mais oportunidade nessa temporada para Varela. Vamos torcer que ele tenha uma sequência boa de jogos, que ele continue evoluindo, que inclusive já fez até gol
em 2024. Então, só a confiança, só a autoestima dele quem vai fazer com que ele tenha sequências positivas aí com a camisa do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Bangu pelo Campeonato Brasileiro, né? Igor Jesus é a novidade aí que vai entrar na equipe titular no lugar de Eric Pulgar, né? Joia do Flamengo, jogador promissor que o nosso Mengão com certeza deve lucrar bastante aí com possíveis propostas que virão nos próximos anos pelo atleta. E ele só irá despertar o interesse de alguns clubes europeus se tiver oportunidade no time titular. Então, hoje é uma excelente ocasião para que ele entre, para que ele jogue bem e seja destaque na partida contra o Bangu. O Flamengo, que é conhecido como um dos times que mais revelam jogadores para o futebol europeu no Brasil, e teve o caso de Paquetá, Vinícius Júnior, dentre outros atletas que o Flamengo lucrou bastante com essas vendas. Então, Igor Jesus também é promessa rubro-negra que hoje vai jogar no time titular. Vamos torcer que ele faça uma boa partida e que ajude o Flamengo a conquistar os 3 pontos e assumir a liderança do campeonato carioca. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer hoje? Participa aí do nosso vídeo e deixe o seu palpite do jogo nos comentários.